Aconteceu até recente de um paciente querer e ele falou assim: "Doutora, eu quero meu cabelo cheinho". Aí eu falei: "Olha, nesse momento é impossível, porque a gente tem que analisar uma série de fatores. Agora, daqui a 6 meses, com o tratamento clínico, a gente já vai ter outra conversa, porque eu vou ter mais cabelos para poder manusear. Então, vou ter mais pelos no seu corpo para poder também manusear". E aí a gente tem que levar em consideração tudo isso, alinhar a expectativa do paciente com o que você consegue entregar de resultado. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Vou abrir a porta do nosso consultório hoje para a família. Olha que coisa boa, a gente já está inclusive recebendo familiares aqui no consultório. E eu estou com a doutora Mônica Mesquita, que é a irmã do doutor Ricardo Mesquita. Gente, e que assunto interessante nós vamos falar hoje. Tanto para mulheres que, doutora, depois eu quero que você me responda, porque normalmente entende-se que quem só fica calvo, né, careca, a maioria são homens, mas acredito que existem situações que mulheres também precisam de transplante capilar, né? Isso. Então, para as mulheres que precisam, e principalmente para as mulheres que não querem mais ver os maridos calvos, aí hoje a doutora Mônica vai esclarecer para a gente tudo com relação a transplante capilar. Primeiro, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, já sei que você, né, a sua primeira formação é cardiologia, você ainda atende na cardiologia, mas decidiu se especializar em transplante capilar. Conta pra gente o motivo, teve algo aí que aconteceu, né, diferente e como tem sido trabalhar com isso, porque eu tenho bastante pergunta aqui para você. Obrigada eu, é um prazer estar aqui. Dentro do consultório de cardiologia, uma das queixas que eu achava bastante frequente e que uma boa parcela dos meus pacientes traziam era a queda capilar. E muitos até a questão da calvície. Eu trabalho mais dentro da cardiologia com doenças valvares, que acaba tendo a questão cirúrgica no meio, né? Então, são pacientes que passam por um pré-operatório, realizam cirurgia cardíaca, e esse estresse da cirurgia pode ocasionar a queda capilar, tanto pela ansiedade e estresse, que aumenta o nível de cortisol, e com isso a gente tem a queda capilar, como também o pós-operatório. Então, pacientes que são submetidos à cirurgia
pacientes que usam emagrecedores. Geralmente é necessário a gente acompanhar a parte nutricional desses pacientes para que a gente evite um pouco essa queda capilar. E isso eu vi bastante frequente. E era uma das perguntas, como eram pacientes que muitas vezes usavam anticoagulantes, eles falavam, doutora, eu posso transplantar o meu cabelo? E aí traziam perguntas que começou a me instigar e fazer com que eu buscasse essa outra área. Tá feliz? Tô. Tá gostando? Estou. Inclusive, uma das coisas que nós estávamos conversando aqui no bastidor e que eu faço questão de trazer, um dos objetivos do consultório aberto é poder levar o conhecimento, né, às pessoas do profissional, de que profissional pode o quê. Então, segundo o que a doutora Mônica estava me falando, quem é habilitado a fazer transplante capilar? O transplante capilar, ele deve ser realizado por um médico junto com a equipe. E dentro de todo o processo de transplante capilar, a gente acaba fazendo uma divisão de tarefas. O médico, ele vai ter funções específicas dentro do transplante capilar, como as incisões, que devem ser realizadas por ele, mas todo o processo deve ser supervisionado, mesmo que naquele momento, como por exemplo na retirada de um fio, ele não esteja junto. Porque como é um processo demorado, geralmente são 8 horas, tem momentos que a gente reveza na extração do fio, tem momentos que a gente reveza na implantação, mas a incisão, a anestesia obrigatoriamente é realizada pelo médico. Não que ele não esteja presente nas outras etapas, ele está, mas ele também pode estar junto com o auxiliar. Ou seja, é necessário a faculdade de medicina, Isso. aí depois você fez uma especialização que te deu essa dupla habilitação, no caso, a cardio e é a estética capilar, é isso? Tem a especialização só em transplante capilar mesmo, reconhecida pelo MEC. Aí foi essa que eu realizei. Mas tem outros cursos também de aperfeiçoamento, mas inicialmente eu fiz essa reconhecida pelo MEC. Maravilha. Você falou na duração de 8 horas, essa é a média? Como é que é essa incisão? Explica para a gente, assim, para o leigo mesmo, a gente numa consulta, como se alguém quisesse entender como é que funciona esse processo. Então, tempo, o que é essa incisão, da onde tira o cabelo, essa dúvida é bem minha. Geralmente o cabelo a gente tira da região occipital, que é mais conhecida popularmente como nuca. Então a gente tira dessa região de trás, em alguns casos a gente precisa lapidar o fio, outros não. A gente pode utilizar uns fios com os 3 folículos, ou da forma que ele vem mais primário, né. Geralmente, a região da frente a gente coloca os fios mais lapidadinhos para dar um aspecto mais natural. O que é o lapidadinho? Quando a gente separa os folículos. Então, às vezes, o folículo ele vem com 3 fios, e a gente separa esses fios, Ah, um por um. um por um. Então, geralmente, na região da frente, que a gente chama de hairline, é colocado o fio mais simples. E no caso de outros locais, como a coroa, você pode até colocar o fio da forma como foi extraído. O mais importante é utilizar uma técnica retirando o fio de forma delicada para não gerar cicatrizes grandes. E a incisão ela é feita com uma lâmina também muito delicada, onde a gente vai colocando uns pequenos cortes, que é onde a gente vai implantar o cabelo, naquele local em que não tem o cabelo. Entendi. Então a incisão é onde eu vou implantar, eu tiro aqui de trás, e então não vai ter corte aí. Ele tem um pequeno corte feito por essa lâmina. Então, por exemplo, eu analiso ali na hora que eu estou fazendo as incisões, o local que vai ter a área doadora. Nesses locais já tem uns que já são fios naturais do cabelo. Então, entre fios naturais, quando tem a calvície, você às vezes tem um espaçamento. E é nesses espaçamentos que a gente vai colocando. É muito importante ter uma angulação adequada, porque é a forma que o cabelo vai nascer. E a outra coisa é respeitar o sentido de nascimento do cabelo, para ficar algo mais natural. Ah, então tem toda essa análise que você faz ali, olhando para que lado esse cabelo está nascendo. Então tem todo um estudo na hora que você está fazendo ali realmente o implante, principalmente aonde aparece mais. Isso, e no local que a gente chama de coroa, que é essa região central aqui. Então, geralmente ele faz um redemoinho e a gente vê, tem pacientes que têm 2 redemoinhos, então a gente vai seguindo o formato do redemoinho para poder ficar natural. Gente, que legal! Nunca teria, e faz todo sentido, né? Porque senão você coloca um fio para lá e aí não tem jeito para pentear, até porque redemoinho de cabelo natural já é Uhum. desafiador, imagina na hora de implantar ainda fazer uma confusão dessa. A maioria dos pacientes são realmente homens ou tem
pacientes mulheres que hoje estão procurando um implante? Cada vez mais as mulheres estão procurando sim um implante. O padrão de calvície feminina é um pouco diferente da calvície masculina. Ela vai afinando os fios, mas ele é feito de uma forma distribuída no couro cabeludo de forma mais esparsa. Então, é observado uma perda difusa de cabelo e um afinamento difuso. Já o homem prevalece aquelas entradas, que é nessa região da testa. Então, naturalmente, a gente já vai ter uma perda de cabelos nessa região. Então, quando é adolescente, geralmente os homens têm mais fechadinho. Com a idade, isso vai aumentando um pouco mais. Então, a entrada vai aumentando, a testa vai ficando um pouquinho maior. Até um certo ponto, isso é normal, que seria o fisiológico. Mas a partir de um certo ponto, já não é mais. Então, a gente tem que analisar o cabelo para saber até que ponto é normal e até que ponto já começa a calvície, no caso da masculina. A feminina é bem mais tranquilo de avaliar porque é uma perda difusa. Então é aquela mulher que vai perdendo os fios, vai vendo que vai caindo de forma progressiva, mas não é aquela queda tão forte. Quando você tem uma perda importante, já está mais relacionado com o eflúvio telógeno, que está relacionado com estresse, cirurgia, que ocorre geralmente 3 meses após o período em que houve o estresse. Mas a alopecia androgenética ou alopecia androgenética, existe também uma controvérsia na forma de pronúncia da palavra, a alopecia androgenética na mulher ela é de forma mais difusa. O que é esse difuso? É gradual É uma ou... perda que ocorre em toda a região da cabeça, um pouquinho em cada Ah, lugar, não como se é fosse específica ali. é como se fosse uma rarefação difusa do cabelo, completa. Você vai sentir na região aqui mais de trás, da frente, o cabelo ele vai ficando mais pouquinho e mais fino. Entendi. Enquanto você estava falando, não é nenhuma pergunta, né, que estava aqui organizadinha para que a gente fizesse, mas há a possibilidade dessa mulher que tem pouco cabelo, que começa ali a aparecer igual o homem, de uma forma para melhorar a estética, de que está com um pouquinho cabelo, fazer um implante? Sim, mas eu sempre falo que o ideal é a gente começar com as medicações inicialmente, fazer o tratamento clínico, porque sempre tem uma boa resposta, a maioria das vezes a gente tem uma resposta boa, e a resposta boa não significa encher o cabelo. Muitas vezes é você parar a queda, você ali estabilizar a queda, melhorar a qualidade do fio. Então, para isso a gente às vezes tem que ver a quantidade de vitaminas no corpo, se vai precisar repor alguma coisa. É, e aí entrar com as medicações próprias para a alopecia androgenética. Então, atualmente a gente tem o minoxidil, que é muito bom, ele é um vasodilatador, então ele melhora o suprimento sanguíneo, o aporte sanguíneo do couro cabeludo. Para homens a gente tem a dutasterida, para mulher a gente usa a espironolactona, que tem uma ação hormonal, então ela age nos receptores de hormônio que tem no cabelo feminino que gera queda capilar. E mais ou menos isso, é um acompanhamento que é para o resto da vida. Eu falo que tem que fazer igual a gente faz com a hipertensão. Então é uma doença que vai acompanhar com você para o resto da vida. Tem um cunho genético e um cunho ambiental. A gente vai trabalhando mais a questão ambiental. Entendi. A calvície não vai ter como parar, né? Você falou da alopécia e do eflúvio Telógeno. telógeno. No caso do eflúvio telógeno, você tem algum fator ali que desencadeou a queda. Algum tipo de estresse emocional, por exemplo, abertura de quadros de doença autoimune seria um outro fator, ou estresse cirúrgico. Com 3 meses você tem uma queda excessiva. Por que é importante a gente atuar nesse momento? Porque você evita a perda capilar. Então, o cabelo ele cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, quando a gente tem uma queda importante, por mais que você inicie ali o tratamento, ele demora já um tempo para recuperar. Então, quanto mais cedo você age no problema, melhor para o paciente. Maravilha. E aí a diferença do eflúvio para A alo- a alo- alopécia Isso. androgenética, não é isso? No caso da alopecia androgenética, Alopecia. mas também pode chamar alopecia. Pronto. No caso da alopecia androgenética, existe um fator genético ali, que é o fundamental, e você tem os fatores ambientais associados. Então, uma alimentação às vezes inadequada, com bastante comida que seja inflamatória, isso pode piorar, aumentando a queda capilar. É uma queda que vai acontecendo e às vezes o paciente não percebe. Então, ele vai tendo essa perda mais lenta, mas é uma perda contínua. E a longo prazo, além disso, você tem também o afinamento dos fios. Então, acaba sendo menos perceptível para o paciente. Ele só vai percebendo que o cabelo está ficando mais ralo.
Ao contrário do eflúvio telógeno, que o paciente vem com a mão cheinha de cabelo, às vezes coloca dentro do envelope e fala, doutor, ó, tá caindo horrores. É importante isso que você trouxe, porque baseado em uma prevenção, mesmo que provavelmente você vai continuar perdendo com o tempo, dá para reduzir o dano. Faz sentido? Sim, quanto mais precoce você faz o diagnóstico e quanto mais cedo você começa a tratar clinicamente, menos o paciente perde. Então, a gente posterga bastante, ou muitas vezes a gente até evita um transplante capilar. Uau! Importante isso, né? Meu irmão, engraçado que sempre tem, queria até que você desmistificasse esses mitos, porque o meu pai tem cabelo, até hoje, cheinho aqui, não teve calvície. Minha mãe tem muito cabelo e olha a quantidade de cabelo que eu tenho. E o meu irmão, careca. E é porque usou boné demais, ou isso, ou porque quando o avô. Como é essa questão da calvície? Ela é genética, tem alguma coisa a ver? Se o seu pai tem, já começa a prestar atenção, ou ele que não tem. Geralmente é genético. A alopecia androgenética, como o próprio nome diz, ele tem um cunho genético. Então, muitas vezes, você vai ter ali 2 irmãos, um tem e o outro não. E mesmo você tendo o fator genético, se você tem uma alimentação adequada, se você cuida ali do fio, evitando a inflamação do couro cabeludo, isso tudo vai favorecendo para que a queda não aconteça ou aconteça de forma mais lenta. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já tenta ver o que está acontecendo no momento. É o couro cabeludo que está mais inflamado, está mais relacionado com o déficit nutricional que está piorando aquela genética que você já tem para uma queda capilar. Então a gente vê uma série de coisas. Geralmente não tem um fator único, tem mais de um fator. Então eu tenho a genética, eu tenho às vezes hábitos alimentares que são inadequados, ou eu tenho uma deficiência nutricional que pode acentuar, e aí a gente vai tendo os gatilhos. Ou tem um ritmo de vida mais estressante, então é um conjunto. Aí a gente tem que ir identificando quais são os pontos que a gente precisa melhorar. E o boné é proibido? Como que. Não, o boné não é proibido. Mas é o que eu falo, sempre tudo com muita moderação. Se a gente utiliza também o boné uma boa parte do tempo, aquela região fica mais úmida por conta do suor, e aí tende a prejudicar um pouquinho, mas eventualmente o boné não faz mal não. Não é o causador dessa Geralmente calvície? o boné já é utilizado para esconder a calvície, principalmente em homens, quando vai vendo que começou a perder, que as entradas estão maiores, com vergonha eles usam o boné. Qualquer pessoa pode fazer o implante? Não, tem contraindicações. Então, doença autoimune, tem algumas doenças autoimunes que a gente opta por não fazer, que seria contraindicado. Trombofilias também são contraindicações, então a gente tem que analisar o perfil do paciente. Já teve paciente, por exemplo, que só tinha um marcador positivo, um anticoagulante lúpico positivo. Então, esse paciente, ele é proibitivo? Aí a gente tem que analisar uma série de fatores associados. Já teve trombose? Já teve algum outro fator na família? Tem doença autoimune na família? Então, às vezes, o paciente não tem e alguém da família tem. A gente tem que buscar se o paciente tem ou não contraindicação, mesmo que ele não tenha ali aberto a doença propriamente dita. A anestesia é local? A anestesia a gente acaba utilizando, porque é bem prolongado, então geralmente 8 horas, a gente acaba fazendo uma anestesia mais venosa com o anestesista do lado. Mas isso não impede que seja feita anestesia via oral, então tem pacientes que preferem ficar mais acordadinhos, só cochilar um pouquinho, também dá para ser feita anestesia oral. Mas o que é mais confortável para o paciente, sem sombra de dúvidas, é a anestesia venosa. Que é a mesma que a gente faz quando vai na endoscopia, por exemplo. Isso. Só que aí com uma Só que uma duração. duração mais longa, é feito de forma contínua e com o suporte do anestesista ao lado. Então tem que ter, tem que ter um anestesista presente durante todo o tempo, ou o próprio médico já consegue. O ideal é ter um anestesista ao lado. Ok. Então tá. Essa parte que você. Porque tem gente que esperou e perdeu todo o cabelo. Quando eu te perguntei se todos, né, podem, e quem já não tem mais, tem como implantar o cabelo de outra Tem. De pessoa? outra pessoa, não. Mas a gente pode olhar algumas regiões no corpo que tem um pouco mais de cabelo. Geralmente, a gente pode pegar da região peitoral, a gente pode pegar da barba e implantar assim no couro cabeludo.
Gente, que E aí sensacional. dá um resultado bom para o paciente. Então, se a área doadora, às vezes da região da nuca, né, é pouca, e tem pacientes que acabam também tendo pouca, pelo efeito geral, pela extensão da doença, a gente pode utilizar sim, outros pelos do corpo. Sensacional. Então, gente, tem jeito, né? Na verdade, tem bastante possibilidades aí. Eu me lembrei o quanto, quando tem quantos anos que começou esse boom do transplante? Porque agora está cada vez mais, né? E tinha uma questão de faz na Turquia porque é mais em conta, né? Do que você fazer aqui no Brasil, está muito caro. Isso melhorou hoje? Melhorou bastante. E a gente tem que pensar que cada local tem um perfil de beleza. Então, essa área da frente, quando a gente transplanta essa região daqui da testa, que a gente chama de hairline, na Turquia é um pouco diferente do nosso. Então, o ideal é a gente olhar o padrão de beleza da nossa sociedade, o que é considerado belo para a gente e o que o rosto do paciente também traz para a gente. Então acaba que eu sempre falo que esse desenho, ele é um desenho único. Então a gente sempre pede para o paciente trazer uma foto de quando era mais jovem, porque tem os fios mais completinhos, e a gente tenta manter o mais próximo do que era mesmo do próprio paciente. Legal. E existe a possibilidade de garantir quanto de cabelo essa pessoa vai ter? Ou porque existem procedimentos que não trazem garantia nenhuma. Como é que é isso no caso do transplante? No transplante, a gente avalia a área doadora e a gente tem sim uma noção da quantidade de fios que a gente vai precisar. Então, quando a região doadora não é tão boa, a gente olha os outros pelos do corpo. Caso ainda não seja o suficiente, sempre fazer uns 6 meses antes, a medicação é o ideal, porque você melhora a área doadora e, se necessário, você também melhora a quantidade de pelo das outras regiões. Por quê? O minoxidil, inicialmente ele era usado para hipertensão arterial e o pessoal começou a observar que os pacientes que usavam minoxidil apresentavam mais pelos. Então, o tratamento dele dentro da tricologia foi mais um achado de efeito colateral, que era ter mais pelos. É claro que aqui dentro da tricologia, ele é usado numa dose bem menor do que para a hipertensão. Só que ele já consegue ter um bom resultado na questão do nascimento de pelos. Então, a gente melhora a área doadora, mas vai nascer pelos em outras regiões também, que inclusive para a mulher, isso é um dos fatores limitadores. Então, tem mulheres que não querem ter pelo, que já fez depilação a laser e não querem ter pelos. Então, a gente começa com uma dose baixa e vai aumentando aos poucos, porque eventualmente vai nascer pelos. Entendi. Ou seja, eu estava até pensando nisso na hora que você falou do homem, eu falei, nem vou perguntar da mulher, porque ela vai falar, mas da onde? Porque são poucas as mulheres bem cabeludas, né? Porque, por exemplo, se for para tirar do braço aqui, e outra dúvida que parece boba, mas talvez não. O pelo do braço só cresce até Isso, a gente tira geralmente o do peito e da barba para do homens. homens. Isso. E das mulheres não tem como aproveitar a parte do corpo. O das mulheres, a técnica é um pouquinho diferente, a técnica do fio longo. Então, a gente utiliza realmente o próprio cabelo. E se não tem mais, não tem jeito, né? Até porque é o tipo de fio que não cresce mais, né? Para a mulher a gente vai tentando outras formas, vai usando a parte da tecnologia, então hoje o Fotona dá bastante resultado junto com os bioativos, Você vai estimular, você vai né? estimular de outras formas. Legal. E a gente E usa também a espironolactona, que acaba atuando na parte hormonal para a mulher. fazendo com que esse cabelo, de uma forma ou de outra, se houver a possibilidade, ele retoma o Isso, crescimento, ou o nascimento, na verdade, né? isso, o que acontece? Os folículos, eles têm receptor de hormônio. Então, quando a gente usa a espironolactona, você acaba atuando nesses receptores. Então, você evita a queda. Ah, foi aquilo que você falou. Uhum. Muitas vezes o resultado é parar, ou seja, você continuar com o que você ainda tem já é um resultado muito positivo e faz sentido, né? Isso. Quando a gente consegue estabilizar a queda, isso já é um avanço. Bom, voltando para. Você falou do medicamento de novo, eu tinha pensado nisso, retomei agora. Não sei se é mito, mas tem homens que evitam tomar algum tipo de medicamento para questão da queda capilar em virtude Da do. perda de libido, né? Isso. É bem comum, Eu assim, nem sei se é perda de terem libido, porque a perda de libido é eu não quero, né? Dizem que isso, começam a não conseguir. conseguir.
Geralmente, eles vêm com esse medo, sim, mas pode acontecer uma perda de libido, mas é em pouquíssimos casos. E como é uma dose muito baixa, geralmente a gente inicia e acompanha junto com o paciente. Mas, de todos os que eu tratei até hoje, nenhum relatou perda de libido, não. Ou seja, outro fator importante aqui com a doutora. E Mas se forem procurar no Google, eles já colocam lá como efeito colateral principal, perda de libido. Mas isso está relacionado também com a dose. quanto maior a Uhum. probabilidade, né? Na Isso, verdade, eu acho que tudo na vida tem muito a ver com essa questão do equilíbrio, né? O quanto realmente você precisa, o quanto há de exagero, e principalmente te ouvindo, o quanto há de não informação sobre algo. A gente teve esse advento da internet que nos trouxe inúmeros conhecimentos, mas em contrapartida falta essa profundidade. A gente acha que sabe de tudo e quando numa conversa, né, simples você percebe que é um outro mundo. Então, por isso também buscar especialistas, por isso também incentivar vocês a conversar. Eu falo sempre que o médico, ele ou o profissional de saúde de outra área, seja o psicólogo, fisioterapeuta, tem um poder pessoal muito alto sobre, né, o paciente. Ele sabe ali do que está falando, mas isso não te impede de questionar, perguntar, porque é isso que vai evitar que você tenha um problema. Não dá para sair de uma consulta, tem que valorizar a consulta, mas não dá para sair de uma consulta com dúvida. com É certeza. um direito perguntar e eu acho que até um dever para você também, que é profissional, de e aí, pode perguntar, vem cá, porque eu não sei se você percebe isso, né? O paciente ele já chega assim, ai, é o doutor, é a doutora. É gente que vai cuidar de você. Então, se você não pergunta, eis-me aqui para fazer essas perguntas. E brincadeira à parte, né, gente, é muito sério. Por isso que nós tivemos aí caso, não sei se você chegou a ver, que não é só uma, mas um profissional atuando como médico e não sendo médico, na cardiologia. Uhum. Então, esse é um dos motivos também sociais dessa responsabilidade do programa Consultório Aberto, porque a vida da gente é tão corrida, são tantas coisas que acontecem, como pesquisar, né, isso tudo e tantas coisas, porque muitas vezes a gente quer responsabilizar e pedir que esse profissional tenha ética. E o que nós, enquanto pacientes, podemos fazer? Porque existem locais que aqui, antes de uma entrevista, que não é uma entrevista comprada, a gente tem aqui o CRM da doutora, CRM DF 21522. Então, isso é minimamente o registro que o profissional, seja ele de outra área da saúde, tem que ter para estar. Mas por que eu vou perguntar isso? Sim, pode pesquisar, e é isso que hoje nos é franqueado, né? Só que se a omissão começa com, ai, mas eu não posso, por que não? Né? E é muito sério. Vamos lá. Resultados que as pessoas aguardam, esperam e que são sensacionalistas. Como é que você faz esse alinhamento de expectativa? Porque o nosso bispo, né, lá da igreja que eu frequento, fez, inclusive ficou ótimo, muito bom. E realmente era uma calvície. No início fica estranho, porque parece umas penugenzinhas, né? E agora já está bem cheio. Mas tem outras pessoas que não têm esse mesmo resultado. Como é que funciona isso, doutora? Isso, inicialmente o paciente ele chega para você com expectativa. Então você tem que sentar com ele e alinhar essas expectativas. Ele tem área doadora suficiente? Como que é a extensão da calvície? Quanto que a gente vai conseguir ofertar para ele? E se ele ainda tem, no local da área doadora, se ele ainda tem fios que a gente pode estimular o crescimento. Isso tudo é muito importante. Eh, e aí, assim, uma vez alinhada a expectativa do paciente com o que você consegue entregar, eu acho que esse é o fundamental. Então, aconteceu até recente de um paciente querer e ele falou assim: doutora, eu quero meu cabelo cheinho. Aí eu falei: olha, nesse momento é impossível, porque a gente tem que analisar uma série de fatores. Agora, daqui a 6 meses, com o tratamento clínico, a gente já vai ter outra conversa, porque eu vou ter mais cabelos para poder manusear. Então, vou ter mais pelos no seu corpo para poder também manusear. E aí a gente tem que levar em consideração tudo isso, alinhar a expectativa do paciente com o que você consegue entregar de resultado. Ah, não, não consigo entregar o que o paciente quer nesse momento. O que a gente tem de opção? É tratamento clínico? É um laser junto com bioativos? Tudo isso é importante. O que é a técnica FUE? Você
pratica essa técnica e ela traz algum benefício diferente para o paciente? Sim, é uma técnica fio a fio, no qual a gente usa os extratores, que é chamado de punch, bem delicado na espessura do fio, para não gerar cicatrizes grandes, né? Então, na realidade, não é para ter cicatriz na região que a gente retirou o fio. Então, a gente pega punches bem delicados para poder retirar esse fio e, posteriormente, essa região ela vai cicatrizar e ninguém nem vai perceber que foi retirado dali. Não pode haver falhas na hora da retirada, então, geralmente, a gente retira os fios de forma alternada para não gerar áreas grandes de cicatriz. Então, a gente tira um fio, pula outro, tira, de acordo com a quantidade que a gente precisa para a área doadora. Aliás, para a área receptora. Então, a grande vantagem é essa, talvez, a delicadeza. Isso, de fazer o fio a fio, retirando unidade por unidade. De 0 a 10, quanto você se acha boa, né, nessa técnica? Porque a gente percebe você uma delicadeza até no falar, então isso é uma técnica e depende também, eu acho que talvez mulheres tenham mais facilidade, enfim, não sei, o que você acha? Olha, pensando no quanto eu sou detalhista, eu acho que é favorável para o paciente, porque é o detalhe no transplante que vai fazer a diferença. Então, nunca fazer uma linha reta na região da hairline. Isso daí é importante, porque ninguém tem essa região da frente retinha, sempre tem um fiozinho ou outro que nasce fora do local. Respeitar a quantidade de local que o paciente tem para implantar. Então, geralmente a gente pede para ele fazer com a carinha de susto, para ver aonde termina a musculatura. Termina na musculatura, acima disso a gente pode transplantar. Em cima do músculo não, porque isso é um erro de técnica. Senão o paciente está falando, está sorrindo e o cabelo está mexendo. Então, tem que atentar por uma série de coisas. A gente fica brincando assim, achando que não vai acontecer. Acontece. Então, acontece várias falhas de implantação, que são aqueles cabelos de boneca que antigamente vinham em tufos. Ainda a gente tem situações que você vê o paciente tendo esse cabelo em tufos. Tem cicatrizes na área doadora que são mais grosseiras, que você vê certinho a bolinha da retirada do fio. Então, são erros de técnica. O ideal é sempre uma extração mais delicada, mais minuciosa, com mais paciência e dedicação ao resultado do paciente. Como é que você quer ser reconhecida no mercado? Como é que você quer ser vista por esse paciente que teve essa experiência com você? Eu quero ser vista como a médica que ajudou a melhorar a autoestima dele, porque não é sobre cabelo, é sobre se sentir bem, é sobre não ter vergonha e ter que usar um boné para esconder o cabelo, por exemplo. Então a gente fala de autoestima, de muitas vezes de um sonho que o paciente tem de implantar aquele cabelo. Então para ele é algo muito importante e especial. E eu quero fazer parte sim dessa construção desse sonho. Que fofinho. E é isso mesmo, né? Nunca é sobre o peito, nunca é sobre o cabelo em si. Tem toda uma história, né? Ali tem um ser humano com uma história igual dente para quem não teve. Muito legal essa visão. E acolher isso dessa forma, ouvir, porque se você está ali só falando do cabelo, ouvindo sobre o cabelo, como é que é o seu atendimento mais humanizado? Quando você trouxe isso, essa conversa, você entende isso na hora da consulta, o que Sim. é que ele... Principalmente, no caso, os homens eles já são um pouquinho mais tímidos para isso, então eles geralmente não tendem a falar muito, só falam o que está incomodando. A mulher, quando tem uma queda expressiva, ela coloca ali numa sacolinha, ela traz, ela te mostra. Ali é um pedacinho dela, né? Então a gente analisa o fio, a gente olha a quantidade de queda e devolve para o paciente os fios. Por quê? Porque é um pedaço dela. Então a gente vai conversando, a gente vê o sofrimento que isso gera, e aí com base nisso a gente vai tentando dar o melhor para o paciente, assim, com o intuito mesmo, objetivando minimizar o sofrimento que aquela situação está causando. E uma coisa que você trouxe com muita responsabilidade, e a gente percebe isso na sua fala, faz muito sentido, o melhor resultado muitas vezes vai ser não perder mais. Uhum. Né, e ter essa sensibilidade e fazer com que a pessoa realmente entenda, porque assim, pode ficar pior. E cabelo, né, ouvindo você falar, é algo tão sério, principalmente para a mulher, né? Eu tenho muito cabelo, graças a Deus, que Deus conserve, e eu não me sinto nada bem quando cai.
eu acho que o ser humano não gosta e não quer, e não é legal perder nada, a não ser quilo, né, que é eliminar de vez, mas é muito. E para a mulher tem esse contexto, e hoje em dia para os homens, eu acho que percebendo que tem solução, né, parar com essa gracinha do. Tem gente que fica muito bem careca, e eu acredito que haja até, vou abrir essa pauta, um certo preconceito do cara que está ali, porque todo mundo quer brincar, quer fazer uma gracinha, mas é como você falou, tem um sonho ali, tem uma expectativa. Quem se conforma em estar careca, e tem uns que ficam até bonitos mesmo, a gente acostuma, não sei se é bonito, que a gente nunca viu sem cabelo, mas para quem quer, faz realmente isso por você, né? Você tem alguma história impactante ao longo desse tempo aí, de homem ou de mulher, que você percebeu que fez uma grande diferença? Geralmente, para homem, quando começa a perder bastante fios, eles já raspam. Então você fala, às vezes você pergunta, mas é bom para você, por exemplo, você gosta de raspar o cabelo? Não, é porque estava caindo muito. E geralmente eles saem pela tangente, não conversam tanto sobre. No consultório, já vem mais com expectativa. Olha, meu cabelo é pouco, está caindo bastante, ou então já estou com bastante entrada, e eu gostaria de tratar isso. Então eles já são mais objetivos. Para a mulher, essa perda, quando é expressiva, no caso do eflúvio telógeno, é mais fácil de ela externalizar o sentimento. Quando é uma perda mais progressiva e que às vezes não perde, só vai observando que o cabelo está ficando menos, isso gera também um desconforto, mas ela não percebe o momento. Então ela só fala, meu cabelo era muito, agora está pouco. Então esse daí, por mais que aconteça um desconforto, não gera tanto sofrimento inicial, mas a perda expressiva do eflúvio telógeno é algo que eu vejo que é mais desconfortável para a mulher. Até porque ficam né, aquelas lacunas e aí a percepção disso. E outra coisa que te ouvindo faz sentido também, eu já estou num momento de estresse muito grande, né? Situações estão acontecendo, talvez não dá tempo de perceber como, poxa, eu estou perdendo o cabelo, e quando você acordou, por isso é tão importante também cuidar da saúde mental. Está passando por um problema, a gente tem ouvido isso tanto aqui, né? Tem muito impacto, então começa a perceber porque muita coisa acontece, né, com a relação à imunidade ou a tudo isso quando você está passando situações de estresse, ou começa a evitar como passar por tanta coisa, porque realmente impacta num todo, né, doutora? Tudo. Eu sempre falo que o primeiro passo que a gente tem que fazer para cuidar da gente é cuidar do nosso emocional. Partindo desse pressuposto, a alimentação. E depois vem o restante daquilo que incomoda. Completa o restante. Alimentação, Atividade física e sono. sono é fundamental. Por que que eu pedi para você completar? Do urologista que eu entrevistei, agora a especialista em transplante capilar, todos Sono é fundamental. para com o tabagismo e o álcool, dormir bem, atividade física, que isso já seria um ponto, alimentação, que solucionaria pelo menos 60% dos problemas que a maioria de nós temos, né? Com certeza. Hábito de vida saudável é o primeiro passo para que o restante entre em equilíbrio. Você falou sobre, vou te explorar, tem só mais umas, fora as que eu nem estou olhando, que vem aqui a dúvida. Você falou em Lavian, bioestimulador, existem outras técnicas, além da questão do fouet, que eu entendi que ela é bem mais ali, da, da arte mesmo, como se Uhum. fosse, né, a arte ali no cuidar tanto da onde eu estou tirando, para onde eu estou colocando, existe essa técnica, mas existem outras tecnologias associadas que você já faz, você pode explicar para a gente um pouquinho de cada uma? A gente pode fazer a aplicação com a caneta mesmo dos bioativos, pode ser feito com o laser, porque ele vai fazer pequenas aberturas no couro cabeludo que vai permitir que os bioativos entrem. E aí, nesses bioativos a gente tem minoxidil, tem dutasterida, tem vitaminas também, mas o principal é o minoxidil com a dutasterida ou finasterida. E o Lavian é uma tecnologia. Isso, ele vai fazendo pequenos furinhos no couro cabeludo, a gente pode falar assim de uma forma mais popular, e aí permite a entrada dos bioativos. A caneta, ela é de microagulhamento, é um pouco mais antiga, mas dá para ser utilizada também. Ah, entendi. Então, quando você falou em laser,
é a tecnologia do Lavian que vai fazer essas aberturas para que você, então, coloque o medicamento e ele possa ter uma penetração mais Isso. Aí facilitada. tem o Fotona também que é muito bom, tem o microagulhamento. Ou seja, não vão ter possibilidades aí, outras Infinitas. infinitas. Falando em possibilidades infinitas, como é que você vê o futuro dessa questão do transplante capilar daqui a 5 anos, com relação à tecnologia? Talvez você esteja estudando, o que que você espera, o que que a gente pode esperar por aí? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter melhorias em relação à parte tecnológica. Também vai ter pessoas cada vez mais buscando o transplante capilar, porque a gente tem atualmente, como eu falei, às vezes uma genética que propicia a queda, uma alimentação muito de alimentos inflamatórios, e tem uma série de coisas, uso de anabolizantes que também favorece a queda. Então, cada vez mais a gente vai ter uma procura. E atualmente tem os emagrecedores, né? O Ozempic, o Mounjaro, que por si só não geram a queda. Mas como reduz o apetite, faz com que você tenha uma ingesta menor de nutrientes. Então, para esses pacientes é importante fazer a reposição dos nutrientes necessários. Então, regularmente você tem que fazer a dosagem de vitaminas, ver o que está baixo, se é uma vitamina D, se o ferro está ficando mais baixo, e a gente ir repondo. Então, baseado no que você me trouxe aí, quando está faltando ferro, está faltando vitamina, isso também, Gera queda capilar. independente que não seja algo genético, é realmente muito importante para Sim, que, ou seja, é possível utilizar os métodos de emagrecimento, contanto que esteja atento com a ingestão, nem que seja intravenosa. isso. A reposição de vitaminas. Porque a quantidade de alimentos que a gente vai comer reduz consideravelmente. Então é importante repor aquilo que vai gerar déficit nutricional. Você tinha falado algo aí, só que aí eu vim para essa questão do emagrecimento porque me chamou a atenção. Por que será, né, gente? Mas vamos lá. Primeiro, quero te agradecer demais, foi extremamente esclarecedor. Tenho mais uma pergunta para você. Obrigada mesmo, principalmente por essa responsabilidade e cuidado em estudar. A gente percebe que até a questão do explicar, e eu falo que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de entender o valor do outro, o princípio e o que o outro estudou, porque a partir disso a gente pode perceber o que significa o Fouet para ela, o que é pegar de um a um, entender uma parte estética, né? Então eu fico feliz, graças a Deus eu espero não precisar dos seus serviços no cabelo, mas fiquei sabendo e foi uma surpresa para mim que tem como fazer implante nas sobrancelhas. Ou seja, eu tenho mais essas perguntas e a minha última ainda. Uhum. Conte, é possível? É possível. E o que que acontece? Na década de 90, o que era mais bonito era justamente ter uma sobrancelha fina e arqueada. Atualmente, o considerado belo é você ter algo mais natural. Então, as pessoas estão deixando de lado aquilo que fica mais artificial para manter aquilo que é mais natural. Então, hoje em dia, tem uma procura cada vez maior pelo implante de sobrancelha, sim. Porque você vai pegando o formato original da sobrancelha do paciente e com isso, você devolve a naturalidade no olhar, no rosto, que lembra mais a jovialidade de quando era mais antes de tirar os fios. Porque conforme você vai, fazendo a sobrancelha, principalmente quando você afina muito para fazer, tem fios que eles deixam de nascer, de tanto ali tem um trauma local, então você vai ter queda de fios próximos e também a retirada que muitas vezes também, pelo fato de ser traumático, o fio deixa de nascer. Então você vai tendo uma sobrancelha com falhas. E por isso a busca hoje cada vez mais de transplante de sobrancelhas. E vale a mesma premissa do cabelo? Primeiro você vai estimular, tem como crescer e você vai tirar da sobrancelha também? Não, geralmente a gente tira também da nuca, é uma técnica de fio longo, a gente tira, coloca, implanta e o paciente ele já sai da cirurgia com o formato de sobrancelha que ele vai ficar. Posteriormente, esses fios eles vão gerar uma queda local, né? Aquilo que a gente implantou, ele cai depois de um tempo e depois ele volta a nascer novamente. Mas ela já sai de lá, a paciente, com o formato de sobrancelha que vai nascer. E esse fio longo vai ficar crescendo, eu vou ter que cortar? Vai, é. Então, assim, o ideal é a cada 15 dias ou uma semana, dependendo da velocidade de fio, aparar as pontinhas para ficar mais natural. Mas não
havendo essa necessidade de tirar da nuca, pode retirar da própria sobrancelha ou não? Geralmente o paciente que vem pra gente, ele já tem uma sobrancelha muito falhada, então a gente tira da nuca mesmo. Me assustei agora, porque pensando em ficar cortando essa sobrancelha. Eu, assim como, né, outras mulheres, não sei, eu fui uma das primeiras a começar a fazer, porque eu não era que eu tirei muito, ela sempre foi fininha e muito clara, então a parte daqui, quando pegava sol, não aparecia. Tanto que aqui eu tenho total pelo, aqui é bem pouquinho. E aí eu fiz as micropigmentações e muito tempo, então já fiz com laser, retirei, porque realmente houve até uma médica, a doutora Joana, falou: Carol, não tá legal. E eu falei para ela, até a entrevistei ontem, falei, eu me achava bonita até aquele dia, depois que ela falou. Você começa a olhar, e hoje vendo, realmente, porque era bem grossa, estava acima, enfim. Mas ainda tenho essa quantidade de pelo. Inclusive, uma das conversas com o Dr. Ricardo e com a Dai é algo que eu também não quero mais fazer fio a fio, não quero mais fazer micropigmentação. E aí, quando eu me assustei, eu falei, sério, isso pode acontecer? Mas, se a gente estimular o crescimento, tendo essa quantidade aqui, se retirar, nasce de novo. E não dá para guardar, né? Tem que tirar Não, e tem que colocar tirar na e hora. colocar, tem um prazo eu brinco que é um prazo de validade para o folículo, então a gente tira e tem que implantar na sequência. Aí, assim, a estimulação, quando você vai fazendo microagulhamento, dá para fazer na sobrancelha também, com bioativos. Mas se você me perguntar, a resposta a longo prazo também não é tão efetiva, porque depende muito da quantidade de perda local, né. Então, a maioria das vezes, a perda da sobrancelha é por conta de extração de fio mesmo. E, com isso, você tem o traumatismo local da retirada, mais os fios ao redor que podem cair também. Então, geralmente são sobrancelhas já bem rarefeitas. A minha é bem falha mesmo. E Às aí vezes nasce um ou outro embaixo, aí fica que mais bonito fazer realmente o fio longo, do que só estimular, porque o resultado não vai ser tão bom só estimulando. não, eu digo, quando eu falei da estimulação, era que ia crescer tanto a ponto de sobrar para poder fazer o. Não, não. Geralmente a gente faz o fio longo mesmo, porque você consegue trabalhar com a maior quantidade de fios e colocar o que é mais adequado para o rosto do paciente. O único incômodo é ficar cortando, aparando as Ih, pontas. mas melhor do que, né, não ter. E tem muita gente que volta falando, nossa, caiu, o que eu implantei caiu, ou não, o que Não, porque colocou. geralmente na consulta a gente já explica que vai ter um período em que vai gerar queda e posteriormente esse cabelo volta a nascer. E é um prazo que é um pouquinho demorado. Por exemplo, no cabelo do homem a gente implanta, quando dá 3 semanas, ele começa a perder esses fios que foram implantados. E não é de uma vez, essa queda é progressiva. Então ela vai caindo, depois de 3 meses você começa a observar nascer, mas isso também é bem individual. E é progressivo. Com 6 meses, você já tem um resultado ali parcial. 1 ano, dá para você ter um resultado melhor. E na sobrancelha vai cair também. Vai cair também. Entendi. Prometo que é a última antes da última. O fato, então, de pessoas que perderam o cabelo ou com câncer, ou enfim, de não ter novamente a sobrancelha, é porque justamente o implante não é permitido que venha de outro. Não, de outra pessoa não, tem que ser do próprio corpo. Entendi. Ok, sendo assim, queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que ainda sofrem com calvície e têm medo, estão com baixa autoestima, que novamente a gente ouviu a doutora falando, não é só sobre cabelo e que ainda tem medo. O que você tem a dizer ou a incentivar? Então, para os pacientes que têm medo de realizar um transplante capilar, eu falo para marcar uma consulta com a gente ir tirando essas dúvidas. O acompanhamento, ele é no seu tempo, então a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer do ponto de vista medicamentoso e de tratamento local antes de chegar no transplante. Então, o transplante sempre é a última opção. A gente entra primeiro com tratamento clínico, podemos fazer várias infusões de bioativos com várias técnicas diferentes, como o uso de laser, microagulhamento e, ao final, se não estiver satisfeito, a gente pode planejar um transplante capilar. Gente, isso porque no início ela estava assim, sabe, nervosa, mas que bom como a
acho que até a doçura mesmo, né? Para um trabalho tão minucioso, eu tenho certeza que se eu fosse médico um dia, jamais seria, porque até o nível de paciência, eu acredito que tem a ver com o perfil. Entendo que tenha sido uma ótima escolha e, se Deus quiser e der certo, eu tirar essa imagem que eu me imaginei com um monte de cabelo grande aqui na sobrancelha, a gente vai estar fazendo isso. Muito obrigada por você ter se disponibilizado, obrigada mesmo, de coração. Obrigada Foi eu. ótimo te receber, que você possa estar aí ajudando muitos homens e muitas mulheres. E para você, vou deixar aqui na descrição onde encontrá-la. Hoje você está atendendo também na clínica Do Dr. Ricardo, do que é meu Dr. irmão. Ricardo, que vocês vão tanto que eles são parecidos, novinhos assim, parece que acabaram de sair da faculdade, mas já estão atuando aí, né, como a gente pôde perceber há um bom tempo já, né? Ela não tem 20 anos, tá? E é isso, muito obrigada, até o próximo consultório aberto.